Vamos abrir na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos ouvir a leitura. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este texto é muito rico. Nós temos citado bastante aqui. Este versículo nos revela que a verdadeira vida cristã é tão somente não mais eu, mas Cristo em mim. A cruz tem dois lados que precisamos focalizar bem. O lado que Cristo morreu por mim e o outro que revela que eu morri com Cristo. São verdades centrais da nossa salvação. Nós dependemos disso, precisamos crer nisso, porque senão não vamos ser nada. No entanto, enquanto ficarmos apenas do lado de que Cristo morreu por mim, nós vamos nos esforçar para viver a vida cristã, mas apesar dos nossos esforços, nós vamos fracassar e nos cansar. Porque Cristo morreu por mim, mas eu não morri com Ele, e também Ele não vive em mim. Viver sabendo que Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados é uma verdade muito importante, mas não é suficiente para me levar a ter vitória sobre o pecado neste mundo. Eu preciso de mais. Eu preciso da certeza de fé na palavra de Deus, de que estou crucificado com Cristo e que Ele é a minha vida diariamente. Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim, em toda parte, em todos os lugares. Ninguém é capaz de viver a vida de Deus, a vida de Cristo, por esforço próprio. A vida cristã, conforme revelada na palavra de Deus, não é difícil, ela é impossível de ser vivida pela raça caída de Adão. Somente Cristo pode viver a vida de Deus, e somente Cristo pode viver a vida dele em mim. Muita gente fica só do lado de que Cristo morreu por mim, que é correto, que é verdadeiro, é uma grande verdade, mas não toma posse da outra realidade
também revelada na palavra de Deus. Eu morri com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Se esta realidade espiritual não chegar à nossa experiência por revelação do Espírito Santo, nós vamos ficar vivendo uma vida de frustração, cansaço, fracasso, derrota. Cada um de nós precisa experimentar pela fé na palavra de Deus, não somente a realidade de que Cristo morreu por nós, mas que nós também morremos com Ele nele, na cruz, e agora Cristo é a nossa vida. A vida que Cristo veio nos oferecer não é religião, nada tem a ver com religião, é Ele mesmo vivendo a sua vida justa e santa em nós e através de nós. A vida cristã não é um esforço de tentar melhorar. A vida cristã autêntica não é uma vida melhorada, é uma substituição de vida, a vida de Cristo no lugar da nossa vida pecadora que perdemos na morte em Cristo na cruz. O projeto de Deus é nos substituir por Cristo no nosso interior e nos encher de tudo o que Ele é. A proposta do Evangelho é Deus acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o que o apóstolo Paulo disse. É a afirmação do apóstolo Paulo. É a palavra de Deus. Isto não é uma figura de linguagem. Isto não é uma doutrina bonita. É um fato consumado na vida de quem crê. É preciso crer. A vida de Cristo é por natureza santa, pura, amorosa, bondosa, misericordiosa, de perdão. Enfim, é tudo o que Ele é. E é exatamente este tipo de vida, que é a vida dele, que Ele vive em nós. Nós só precisamos crer na palavra de Deus, que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, e o Filho de Deus passa a viver no nosso interior. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Salmo 57, versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O Deus que por mim tudo executa. Deus que por mim tudo executa. Quanto sobrou para mim executar? Se Deus executa tudo, quanto sobrou para mim?
nada. Eu só preciso descansar nesta verdade da palavra de Deus. Não significa que nós não fazemos nada, mas o que fazemos é na dependência total do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua graça. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, vamos ouvir. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Filipenses 2:13 também. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, Cristo e Cristo em mim é tudo o que Deus tem para nós. Guarde bem isto. Você precisa entender isto. Eu também. Cristo em mim é o tudo que Deus tem para mim, que Ele tem para nós. Agora, Cristo é eterno. Ele é infinito, inesgotável. Então, pela revelação, eu preciso descobrir, compreender e crescer no conhecimento de Cristo. Ele é inesgotável, e diante de um Cristo inesgotável, eu preciso de ter a revelação dele, e eu vou crescendo, vou descobrindo essa pessoa maravilhosa dele e crescendo nele. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. É o que o Pai quer. O Pai quer revelar o seu Filho em mim. É também o que o Filho quer. Ele mesmo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, me revelarei a ele. João 14, versículo 21. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. É aqui dentro que ele se revela a mim, para que eu possa conhecê-lo e continuar conhecendo, descobrindo, compreendendo, porque é a vida cristã, é o crescimento cristão, é em Cristo, na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito também quer isso. O Espírito revela Cristo, chama a nossa atenção para Cristo. A minha crucificação com Cristo é um estado permanente. Eu fui crucificado, estou crucificado e continuo crucificado pela fé na sua palavra. Cristo é eternamente em mim. A sua vida é eternamente em mim e opera eternamente em mim. Então, o texto de Gálatas 2:20, que estamos meditando,
Este texto está mostrando pelo menos 3 questões importantíssimas, relacionadas à nossa experiência com Cristo. Não é experiência com um movimento religioso, com religião. Experiência com Cristo. A primeira delas é esta expressão que tanto falamos aqui: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Isto significa que estou crucificado com Cristo mesmo, do ponto de vista espiritual, a minha. Significa que estou morto, significa que estou acabado, significa que estou encerrado como pecador rebelde. Eu estou finalizado, eu fui finalizado na cruz, como membro caído da raça perdida de Adão. E Jesus nos disse como foi que Ele nos crucificou. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Foi o que Ele disse em João 12:32. Foi assim que Ele nos crucificou. Cristo nos atraiu a si na cruz para nos crucificar em seu corpo. Cristo me crucificou com Ele, nele, ao ser crucificado. Ele foi crucificado, mas nós também fomos crucificados por Ele, nele. Portanto, estou crucificado com Cristo, é graça soberana de Deus. É graça. Ele fez isto. Por que Deus me crucificou em Cristo? Por que Deus me levou à morte em Cristo na cruz? Temos que compreender o seguinte: se Deus nos crucificou, é porque não havia nenhuma possibilidade de nos recuperar sem nos crucificar com Ele. Se houvesse apenas uma possibilidade de recuperação do pecador, Deus não teria nos crucificado com Cristo. O pecador precisa morrer para ser substituído em seu interior por Cristo, pela vida de Cristo. O pecador é inaproveitável. O pecador é irrecuperável do ponto de vista da sua natureza pecaminosa. Portanto, não se trata de um pecador melhorado, mas crucificado e substituído por Cristo no seu interior. Sai o eu pecaminoso e entra Cristo. Porque é não mais eu, mas Cristo em mim, vive em mim. Sai o homem velho e entra Cristo com a sua vida.
Irmãos, nós não temos esperança de dar certo com a nossa capacidade. Eu não tenho esperança nenhuma de dar certo para Deus com a minha capacidade própria. A minha esperança é uma pessoa, a pessoa de Cristo em mim. A nossa esperança é Cristo em nós. Em sua sabedoria, Deus propôs crucificar o pecador, porque esta é a única solução de Deus para salvar o pecador. Deus salva o pecador do próprio pecador. Deus salva o pecador do pecador mesmo, dele mesmo. A crucificação do pecador significa que Deus perdeu toda a esperança no pecador. Não tem jeito. Eu tenho que matar o pecador. O próprio Deus não tem esperança no pecador. Então, a cruz nos diz que Deus desistiu de ter esperança no pecador por causa da sua natureza pecaminosa. É isto que significa que não tem jeito de melhorar o pecador, nem corrigir o pecador. Irmãos, a cruz significa que não tem jeito de melhorar o pecador, nem corrigir, nem fazer progredir espiritualmente. A única esperança para o pecador é morrer em Cristo para renascer também em Cristo. A única esperança. A crucificação do pecador é o caminho seguro para a sua salvação. E só mesmo Deus, em sua sabedoria infinita, para pensar em algo assim. A segunda questão é aqui a outra frase: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto significa substituição. Não é uma adição, mas uma substituição. Não é Deus somando a vida dele à sua, acrescentando a vida dele à sua. Ele não faz isso. Ele tira a sua vida para colocar a vida dele no lugar. Ele substituiu a nossa vida pela vida de Cristo. O projeto de Deus é substituir você por Cristo. Portanto, eu pergunto: você já foi substituído por Cristo no seu interior? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, precisamos entender uma coisa também. O crente crucificado com Cristo e Cristo nele vivendo, esse crente não cessa de viver como personalidade ou indivíduo. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas existe outra
outra pessoa vivendo e vivendo em todas as áreas do nosso ser. Irmãos, o que torna o cristianismo diferente de tudo que existe neste mundo é Cristo vivendo em nós, em mim. O que torna o cristianismo relevante para cada um de nós é o próprio Cristo vivendo em nós, vivendo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. A vida de Cristo vivificou o meu espírito, tornou-se a vida da minha alma e se manifesta no nosso corpo. O cristianismo sem a morte com Cristo é uma fraude, é uma enganação. Jesus Cristo ressuscitou para viver naquele que crê que com Ele morreu e também ressuscitou. O interesse de Deus com o ser humano é substituir a sua vida pecadora pela vida de Cristo, mais propriamente dito por Cristo mesmo, pela pessoa de Cristo. Colossenses 1:27. Aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Você vê? Aí está o projeto de Deus. O projeto de Deus é colocar o Filho dele em mim. O projeto de Deus é colocar o Filho dele em você. Você acha pouco? O Filho de Deus em você? É um projeto de Deus. Não é religião, viu? Tem nada a ver com religião. Cristo em mim é aonde Deus quer chegar comigo, quer chegar com cada um de nós. Mas a cruz é parada obrigatória para poder chegar à realidade de Cristo em mim. Eu não tenho esperança em mim. Eu não aposto nenhuma ficha em mim. Deus colocou todas as fichas no seu Filho. Cristo não falha. Vence sempre e dá conta de tudo. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo em você vença em seu lugar. Deus não tem a intenção de que você vença por conta própria. A maneira de Deus agir é fazendo a substituição da nossa vida pecadora pela vida de Cristo. Você morreu em Cristo na cruz e acabou. Agora Cristo vive em você. Ele vence através de você. Cristo já venceu os nossos inimigos, o pecado, a velha natureza, o mundo, o diabo, enfim, tudo o que diz respeito à obra do pecado em nós.
Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Todo cristão verdadeiro é mais do que vencedor em Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. E se analisarmos bem, é até um absurdo pensar em um cristão verdadeiro derrotado pelo diabo, derrotado pelo mundo, derrotado pelo pecado. Pois, se for derrotado, está fora do padrão de Deus para ele. E o padrão é este: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Então, não importa se há dificuldades, mais que vencedor é a experiência de cada crente verdadeiro. Não importa se há dificuldade, mais que vencedor é a experiência de cada crente em Cristo. Não importa se a tentação tenazmente nos assedia, mais que vencedor é a experiência que Deus nos designou. Toda vez que depararmos com tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada, não apenas devemos vencer, mas devemos ser mais que vencedores. E vale também para o pecado, para Satanás e todo o seu bando. Cristo ninguém derruba, ninguém. Então nós também não cairemos, porque Cristo vive em nós. Cristo em mim é a minha esperança de vitória. Cristo não vive em nós o fracasso, a derrota, a vergonha, o escândalo, a canalice, a safadeza, o pecado. Não, não é isso que Ele vive em nós. Ele vive em nós a vitória dEle. Vive em nós e através de nós. Cristo é o vencedor. Ele é o nosso campeão. Foi Ele que venceu. E Ele vive em mim a vitória. Ele nos concede a vitória. Por isso que somos mais do que. Porque eu não venci. Não precisei. E nem tinha condição. Mas Ele venceu. E agora Ele manifesta em mim a sua vitória. Qual é o tipo de vitória que Deus quer que conheçamos? Esta aqui. Não mais eu, mas Cristo em mim. A vida de Cristo em nós é incontestável vitória. A vida de Cristo é vitoriosa. Cristo vive a vitória que Ele é em nós. Esse poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós aceitamos pela fé, cremos a nossa morte com Cristo.
Só quando estamos mortos para o pecado, ao pecado, é que a vida de Cristo se manifesta. Em Cristo somos mais do que vencedores. Crês isto? Primeira carta aos Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Prestou atenção no texto? É preciso ler o texto. É preciso parar no texto, ler de novo, observar, analisar. Aqui diz: mas graças a Deus que nos dá, observe, a vitória é concedida a nós, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nossos esforços, por nossa religião, por nossa capacidade. É por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não diz: vá e vença. Não. O apóstolo Paulo está dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória por Jesus. Aleluia. É por Ele. Por isso que é vitória, porque Ele é o nosso campeão, único, absoluto no universo. Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a nossa vitória. E a nossa vitória acontece em Cristo. Cristo venceu e agora Ele nos dá a sua vitória. A vitória não é conquistada por nós, pelo nosso esforço, mas obtida gratuitamente por meio da fé na palavra de Deus. Não mais eu, mas Cristo. Apenas isto é vitória. Vitória do cristão. Menos do que isto não é a vida cristã autêntica. Cristo vive espontaneamente em nós em todas as circunstâncias. Se Cristo vive em mim, mas eu não tenho poder para ser santo, é um engano, é uma fraude. Se Cristo vive em mim, mas não tenho poder para viver uma vida de santidade, é uma enganação. Você é uma enganação. Se Cristo vive em mim, mas eu não tenho condição de vencer essas coisas que vêm contra mim, então, irmãos, essa conversa de que sou mais do que vencedor em Cristo é papo furado. A vitória é uma pessoa, a pessoa de Cristo, porque Ele obteve a vitória. Cristo é o vitorioso, e o vitorioso vive em mim, manifestando a sua absoluta vitória. Quem é o Cristo que vive em mim? Aquele que está exaltado com todo o poder à direita do Pai. É Ele mesmo que vive em mim. Não é um Cristo derrotado, não. E por último, a expressão final do texto de Gálatas 2:20,
que diz assim: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Significa crer que Cristo vive em mim diariamente. O cristão vive continuamente dependendo de Cristo que está nele vivendo. Cristo é a vida do cristão. Cristo está guardado no cristão. Está nele. Então, fé significa confiança, dependência. Fé crê que quando Cristo vive em nós, nós não precisamos de mais nada além dele, espiritualmente falando. Cristo dentro de nós é algo que nos basta. Para mim, basta Cristo. Cristo me basta. Cristo é suficiente para mim. Cristo é bastante para mim. Ele é suficientemente bastante para mim. O crente vive neste mundo pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus que nele vive. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Nós não nos dirigimos, somos dirigidos pelo Senhor que vive em nós. O nosso maior consolo é confiar incondicionalmente no Senhor. Confiar no Senhor significa tê-lo como a nossa única fonte de dependência e o único centro de segurança. Não tem outro. É Ele e ninguém mais. O apóstolo Paulo, portanto, descreve uma verdade absoluta já realizada. O cristão, nascido de novo, vive pela fé, que foi crucificado com Cristo, e que Cristo agora vive nele como realidades espirituais. Vive pela fé no Cristo e a fé do Cristo. Viver pela fé significa desistir de mim mesmo, desistir de mim mesmo. Significa depender totalmente do Filho de Deus que vive em mim. Em vista destas considerações, diga-me, responda-me: você está crucificado com Cristo? Cristo está em você? Cristo vive em você?